com o vereador Igor Sardinha. Estive conversando com o vereador Guto Garcia também, já começando esse ano de 2014, e agora o vereador Igor, sempre tradicionalmente participando do programa. Igor, virou o ano, o governo já teve o primeiro ano, acho que já organizou a casa, tomou ciência dos problemas, das soluções, os vereadores cobram, você está na oposição, mas digamos assim, como falam seus colegas vereadores, uma oposição construtiva, sem o intuito de destruir o que se faz ou o que deixa de se fazer, mas sim de construir junto. Igor, o que você pode planejar já para esse 2014 como fiscal do povo, como vereador que está ali fiscalizando, que está em cima do prefeito, junto com os colegas vereadores? O que você espera desse 2014? Pedro, eu, antes de mais nada, queria só discordar de um ponto aí que você colocou. Passou um ano sim, mas não viu o governo conseguindo organizar a casa de maneira nenhuma. Na realidade, a gente percebe que uma bateção de cabeça, administrativamente o governo não se acha, não se encontra, e a gente nesse ano de 2014, nós vamos continuar atuando na mesma toada, na mesma tônica de 2013, fazendo o que a gente entende que é um papel de um parlamentar. Nós vamos exercer o nosso papel de fiscal do executivo, mapeando, controlando e cobrando cada ação em cada área e também tentando levar para o parlamento discussões de projetos de lei interessantes, mas também, Pedro, com uma expectativa de que no ano de 2014 o Poder Executivo tenha uma postura mais republicana da coisa, porque se cobra muito de sempre da oposição para que não se faça uma oposição radical. E isso você que acompanha a gente sabe que nunca foi o nosso perfil, e basta pegar as atividades parlamentares, as votações do ano de 2013 para ver que foram várias votações encaminhadas pelo governo, que mesmo que a gente sendo oposição, quando a gente entendia que era importante para o município, que a gente votava favorável. Quando não, a gente se posicionava e etc. Agora, essa postura cobra-se de oposição para que ela não seja radical. Agora, 2013 foi marcado por um radicalismo por parte do governo muito grande. Nós tivemos vários projetos de lei nossos, que inclusive aprovados na Câmara, depois vetados pelo prefeito, e a base aliada depois preferiu voltar atrás e manter o veto. Hoje a gente vive aí uma questão de um combate com a dengue. Macaé está no rol de municípios com índice alarmante de dengue, e nós não podemos deixar de lembrar que no início de 2013 teve um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, aprovado, de minha autoria, onde a gente queria obrigar que todas as lojas de material de construção fossem obrigadas a vender a tampa da caixa d'água separado. O maior criador de mosquito é a caixa d'água destampada. E se você vai na loja, só vende o kit, caixa d'água e tampa. E aquela família primeiro que não precisa da caixa d'água porque a dela está intacta, ela só quer a tampa. E segundo, que ela não tem poder aquisitivo para adquirir o kit completo e a tampa sairia muito mais barato, ela não consegue. E fizemos um projeto de lei para enquadrar os proprietários, os estabelecimentos, aprovamos na Câmara, o governo vetou. Vetou por quê? Vetou porque é de oposição. Tivemos a lei dos bancos, que a gente está cansado aqui de falar, de permitir que o banco abrisse 10 horas e que entrasse de 10 às 11, só entraria no banco o idoso, a gestante, o portador de necessidade especial, a grávida, para que eles tivessem naquela 1 hora um verdadeiro atendimento prioritário que eles não conseguem nessa fila preferencial. O governo vetou. A fiscalização, a CIT, que a gente queria acesso às planilhas, já no projeto de lei foi vetado, enfim. Então a gente espera que em 2014, da nossa parte, manteremos a mesma toada, fiscalizando, propondo e fomentando as discussões importantes que esse município precisa fazer para construir um desenvolvimento justo e sustentável. Agora, do governo, para o bem do município de Macaé, a gente espera que a administração se ache, porque está todo mundo perdido, e a gente espera que
que não haja uma politicagem em detrimento de uma política de P maiúsculo, que o que seja bem para a população, o debate não seja cerceado e as propostas sejam devidamente sancionadas pelo prefeito. Então, essa é a nossa expectativa. Bom, correto, Igor. Eu vou até fazer um depoimento meu quanto a essa questão das caixas d'água, que a gente já conversou bastante aqui no programa, foi tema várias vezes, na rádio, enfim. E está acontecendo uma coisa que em áreas nobres de Macaé, bairros nobres, estão tendo obras, casas novas, e a pessoa compra a caixa d'água, vem a tampa, lógico, é o kit completo, como você falou. Aí, durante a obra, por alguma coisa, perde-se a tampa. Aí o empreiteiro vai lá e compra, né, o chefe da obra vai lá e compra outra, porque ele tem que comprar inteiro de novo, aí compra de novo. Aí fica uma caixa d'água sempre sobrando, fica sobressalente no canto, uma casa de gente rica, imóvel, R$ 1 milhão, aquela coisa toda, mas fica ali no canto enquanto a obra não termina. E aquilo gera o quê? O mosquito da dengue. Ou seja, não é do pobre, da classe média, do rico, não. Está em todo lugar. Essa questão da caixa d'água é difícil. Você pode ter o dia, você compra, fica sobrando, enche d'água, enche de mosquito, enche de tudo. Então, gera uma dificuldade na população como um todo. E você vê, Pedro, que é uma lei simples, que demandaria um alcance social, a gente estaria evitando inúmeros e inúmeros casos de dengue no município, fazendo com que a população tivesse uma melhor qualidade de vida, fazendo com que a gente não tivesse nossos hospitais e unidades de saúde extremamente congestionados para tratar do caso de dengue, e simplesmente vetou e fica difícil entender o porquê. Então, é isso que a gente quer que em 2014 a gente não veja mais acontecendo, porque são ações como essa que tiram a credibilidade da classe política na população. Como que a população ela olha uma situação dessa e como que ela vai interpretar? Então, fica difícil, mas a gente espera que em 2014 esse cenário seja vencido e as pessoas estejam predispostas a construir uma política de P maiúsculo, como falei aqui anteriormente. Bom, correto, Igor. Agora eu vou falar de um impacto que não é diretamente no município de Macaé, mas na região como um todo, que é a BR-101. Melhorou um pouco daqui para Conceição, né? Inaugurou a duplicação, parte da duplicação ali. Mas ainda tem muito a se fazer, tem a suspensão do pedágio, ainda está complicado. Você está acompanhando bem, você sempre fez até audiência pública aqui, veio o senador Lindbergh. Então, o que você já pode contar para a gente que está acontecendo ou que já vai acontecer? Pedro, na realidade, a gente tem ativamente aí trabalhando um movimento parlamentar pela duplicação imediata da BR-101, que é esse movimento que conseguiu no ano de 2013 colher muitos frutos, é composto por vereadores de todos os municípios que são cortados por essa BR-101 Norte e conseguimos em 2013 muitos avanços. Obviamente que nessa luta, Pedro, de BR-101, é inegável que não é somente a atuação do nosso movimento que vai conseguir resolver todos os problemas. Diversos outros atores, diversos outros agentes públicos, diversos outros órgãos da sociedade vêm atuando e discutindo a questão da BR-101 e cada um dentro da sua seara vem conseguindo contribuir para que a coisa ande. E o nosso movimento ele continua atuando de maneira implacável. Implacável na fiscalização junto à autopista fluminense, porque nós não podemos admitir que a autopista fluminense continue levando e conduzindo essas obras de duplicação a passo de tartaruga, como ela vem conduzindo ao longo dos anos. E essa decisão judicial aí é fruto exatamente dessa morosidade. A instalação das praças de pedágio foi imediatamente após ela conseguir a concessão. E as obras, elas caminham de forma morosa, de forma que irrita e de forma que nos deixa boquiabertos, porque a arrecadação continua e as obras não acontecem a bom termo. Então, são vários e vários ofícios que a gente vem encaminhando, a autopista cobrando, encaminhando a NTT cobrando providências em relação a fazer valer o contrato, e agora a Justiça vem aí, a autopista recorreu da decisão, que foi a decisão da Justiça de suspender 2 pedágios ali na altura de Campos, certo. E exatamente por tudo isso que a gente está falando. Vamos suspender o pedágio porque
ela está arrecadando e não está transformando aquilo em melhorias para a população. Então, essa fiscalização na autopista ela vem acontecendo e continuará de maneira firme. E, em contrapartida, nesse trecho Macaé-Casimiro, que é o trecho que ainda não temos a licença ambiental para o início das obras, nós estamos em contato permanente com a Reserva Biológica da União, com o IBAMA, com todo o aparato responsável pelo licenciamento daquela região, com a Casa Civil. Aí você me pergunta, por que Casa Civil? Porque para sair aquela autorização de obra, vai ter que sair um decreto da Presidência da República, dando nova dimensão à Reserva Biológica da União. Então tem esse imbróglio e a gente está acompanhando, a gente está firme, juntos. Está caminhando. Vou te confessar, Pedro, que é duro, é árduo, é uma luta diária, que você vai, avança um pouquinho, aí tem aquele retrocesso, você não pode desistir e continua caminhando, mas a gente tem a certeza de que esse ano a gente vai ter, dentro muito em breve, notícias definitivas em relação à licença, que vai permitir com que não seja mais por culpa de licença ambiental que as obras não estão acontecendo. E aí a pressão vai ter que ser ainda mais forte em cima da autopista, outras audiências públicas a gente vai trabalhar para que seja realizado, para que a gente tenha aí uma BR-101 duplicada, mais segura e oferecendo à população de toda a região mais conforto e segurança para viajar, coisa que hoje e já há muito tempo ela não vem conseguindo. Com certeza, eu realmente, da última vez que viajei, fui com meu pai ao Rio de Janeiro, e a gente foi pela BR-101, minha irmã foi em outro carro, a gente foi indo ao Rio, a passeio, trabalho, fazer as coisas, e realmente levamos quase 6 horas para chegar no Rio, porque teve um acidente perto de uma ponte, e você não tem nem funcionários, a concessionária não libera nem funcionários para fazer o tráfego fluir, ficou tudo parado porque não tinha gente para fazer um pare e siga. Realmente teve uma vítima fatal no acidente, tudo bem, a gente entende, mas daí é você não disponibilizar uma equipe. Não, e detalhe, depois a vítima que não foi fatal vem para o HPM, lógico, né? Aqui em Macaé, o HPM é a mãe de todos, aí Macaé serve, Macaé é ótimo, mas para dar acesso a Macaé não serve, não. Mas para trazer as vítimas, enfim, Macaé sempre absorve, sempre é parceiro, mas a BR-101 não coloca um profissional, já falei várias vezes, já reclamei, mas parece que nunca vai adiantando. Aí na volta voltei pela Via Lagos, você paga mais caro, mas para você ter um serviço, depois você chega ali, o Namar é só aquele monte de pardal das hoje, mas tudo bem. Mas ali é uma opção, você vem fazendo seu passeio, vem pela região litorânea, mas é muito mais tranquilo do que vir por essa BR-101, que não tem condições. Agora, Igor, também falar do transporte público agora em Macaé, aqui dentro do nosso município. A CIT foi uma briga grande sua, já é uma briga do município, do governo, enfim, governo anterior, governo futuro, passado, acho que vai até no além já tem gente brigando pela CIT, então é uma confusão danada. A passagem foi para R$1, ótimo, todo mundo compactuou, mas o serviço não melhorou. Muito pelo contrário, algumas coisas tiveram algumas evoluções, eu recebi alguns elogios, mas na maioria das partes eu só recebo crítica. O pessoal manda e-mail para o programa, manda para a sua equipe de trabalho também, manda na Câmara, a pessoa que vai assistir também, né, está sempre reclamando. Então, o que você pode falar, como é que está essa relação da CIT com o município? É só reclamação, o vereador está buscando melhorar? O líder de governo também já reclamou um dia, falou lá na Câmara, você também sempre levantando essa bandeira, como é que está? Pedro, primeiro, de novo, vou discordar de você. Eu não estou vendo melhora nenhuma na CIT. Para mim, é um desrespeito diário que a CIT faz com o cidadão. A CIT consegue transformar numa grande via crucis um simples ir e vir do trabalho do cidadão macaense todo santo dia. E eu falo, Pedro, não só na condição de vereador, mas também desde do final agora de 2013, como presidente da Comissão Permanente de Transporte Público e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, o que nos dá ainda mais poder para exercer a fiscalização em cima desse serviço público que a gente sempre fez, mas agora vamos ter condição de fazer com ainda maior autoridade. Pedro, primeiro, quando a gente fala de transporte público em Macaé, a gente não pode deixar de lamentar a decepção que foi a postura dessa administração em relação à CIT e ao transporte público,
no ano de 2013. Porque na campanha, Pedro, foi dito que o transporte público era um dos grandes nós desse município, que o serviço era altamente ineficiente e que iria se fazer uma quebra do monopólio no serviço de transporte. Aquilo ali está no programa de governo, todos nós, a gente bateu palma, a gente trabalhou, a população gostou, acreditou. E, na realidade, tão logo se inicia essa nova administração, a CIT já ganha de presente o transporte escolar, coisa que ela nunca teve no município, ela ganhou também o direito de fazer, que é o transporte escolar. A passagem que a população paga R$1, mas ela não é R$1, ela é R$3,16, depois caiu com aquela isenção do PIS e COFINS, caiu um pouquinho, mas foi a R$3,16, e que se você considerar o quilômetro rodado, ela é um dos mais caros do país. Sem nenhuma fiscalização do poder público em relação a isso. E o nosso mandato na Câmara tentou colocar lupa e abrir uma caixa preta em relação a esses números, e o prefeito vetou todas as medidas propostas do nosso mandato para ter acesso à planilha, para ter acesso aos números, foram vetados pelo excelentíssimo senhor prefeito. Então, o serviço permanece ineficiente, a empresa não cumpre com o contrato, a empresa não cumpre com as próprias informações repassadas acerca de horário de ônibus, de linhas a cumprir, porque a gente já foi à rua fiscalizar e tem horário que não passa, tem horário que não existe, só existe no papel, tem ônibus que vai fazer Lagomar Parque de Tubos, os ônibus já saem do Lagomar lotados e passam durante toda a cidade sem conseguir abrir a porta e a população esperando. Final de semana é um caos ainda maior, porque não tem carro suficiente. E isso, Pedro, com a leniência do poder público, que não faz valer o contrato, que não penaliza a empresa, que não vai e faz o enfrentamento conforme disse que iria fazer na campanha para se quebrar o monopólio dessa empresa. Porque, Pedro, contrato, a empresa se compromete com algumas questões, o poder público com outras. Se você está cumprindo com a sua e ele não está cumprindo com a dele, você tem instrumentos legais e jurídicos para acabar com aquele contrato, porque é ela que não está cumprindo, e não tem que se falar em multa, não. Porque você vai ter, está na cara, você vai conseguir provar com facilidade que aquilo está sendo rescindido por descumprimento dela. Então, Pedro, o serviço é ineficiente, é caro, você não tem controle algum sobre esse pagamento desse subsídio. Quem manda e controla quantas pessoas passaram na roleta e quanto que a prefeitura vai pagar é a própria empresa. E quando nós pedimos, através da lei, a gente fez a proposta para que esse relatório obrigatoriamente tivesse que ir à Câmara, para que a Câmara pudesse acompanhar e fiscalizar, nos foi vetado. Então, está extremamente difícil a gente fazer esse enfrentamento, mas a gente não vai desistir. O Conselho Municipal de Transporte foi uma lei aprovada de nossa autoria para inserir a população nessa fiscalização, para dar mais transparência, controle social. Até o presente momento, a Prefeitura não colocou o Conselho Municipal de Transporte para funcionar. Não funciona. Não funciona. Ainda não temos conselho. Foi feita uma tentativa agora, no final do ano, mas que a gente interviu e eles tiveram que abortar a tentativa, porque houve uma flagrante iniciativa de tentar colocar só pessoas ligadas ao governo para fazer parte do conselho, não fazendo o processo de escolha dos membros da sociedade civil de maneira transparente. Então o serviço continua ruim, mas nós não vamos descansar e não vamos aliviar para a CIT. A gente vai continuar fiscalizando e cobrando do Executivo uma postura também firme em relação a esse contrato diariamente descumprido pela empresa.
Correto, Igor. A CIT foi, como eu falei, já é um problema passado, presente e do além. É um problema que realmente eu não consigo ver uma solução, a não ser realmente tirar a empresa, mudar, fazer, dizer que é monopólio, se prova que é monopólio, o outro diz que eram 2 empresas, 3 empresas, virou uma comprou a outra. É um rolo danado que a gente não entende, porque a gente não lê, a gente não vê no papel quanto é para quem que é. Mas, enfim, eu vou falar de outro assunto também desagradável, aproveitar que a gente já está num tema, um tema desagradável atrás do outro. Infelizmente, a gente tem que falar aqui, são de coisas desagradáveis para tornar agradável para a população, porque assim, se a vida fosse tudo fácil, a gente não estava aqui conversando, a gente estava na praia, batendo palma para todo mundo, jogando bola. A verdade é a seguinte, a situação da segurança no estado é muito ruim. Macaé, pior ainda. E aqui a gente ainda tem essa complicação, é a capital nacional do petróleo. Eu acho que é uma cidade que deveria receber uma atenção até do governo federal, pela importância que tem, não só no Brasil, mas para o mundo inteiro, Macaé. Mas já que não funciona desse jeito, a gente fica a cargo do estado e do município, aí você vê o município, a guarda municipal enfraquecida, ou seja, não cuida nem do patrimônio. E você pega o governo do estado com a PM, que fica complicado, que pensa só nas UPPs. Troca a fita. Disso. Tá. Onde é que eu estava mesmo? Pega aí, deixa eu... Segurança do Estado, é a violência. Então, logo, a situação é muito delicada. E a situação em Macaé, a gente fica perdido aqui, porque nós temos aqui os complexos aqui de comunidades, onde tem Nova Holanda, Malvina, Botafogo, enfim. E também tem o outro lado, que aí já falam que é outra facção, que você tem ali a linha, comunidade da linha, favela da linha, enfim, como cada um chama. E fica muito complicado da polícia trabalhar, porque antigamente você ainda tinha o PROEIS. O PROEIS você, né? Mas aí o governo atual definiu por não continuar com o PROEIS, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Aí o comandante se viu refém dessa situação de ter menos polícia, até porque ele cuida, são de 6 cidades, 6 municípios. Macaé já era para ter um batalhão só para cá, no máximo aqui para Conceição, que é uma cidade menor em volta, que a gente poderia atuar melhor, mas não, cuida de 6 municípios, você tem uma média de meia dúzia de policiais na rua, e o que tem, você tem que colocar dentro das comunidades para continuar mantendo a paz, e mesmo assim não se consegue. O que você tem visto na segurança aí? O que você pode falar para a gente, um alento para a população? Pedro, o ano de 2013 foi um ano extremamente ruim aqui para Macaé e para a nossa região no que diz respeito à segurança pública. Em todos os delitos, nós tivemos crescimento do delito. Tivemos no assalto à mão armada, no homicídio, no sequestro relâmpago, no assalto a residências, no roubo de carro. Existe um aumento disseminado da criminalidade na nossa região. E por mais, existe toda uma discussão do reflexo das UPPs na capital para essa interiorização da violência. E por mais que se negue que os bandidos continuam no Rio de Janeiro, por mais que se negue, alguns, podem não vir todos, mas que alguns fazem a fuga para o interior. É como as pessoas, a gente vem para o interior para quê? Para ter tranquilidade, para ter paz. O bandido é o quê? Aonde ele vai ter liberdade para fazer a bandidagem. Pois é, Pedro, o fato, todos nós temos que aprofundar as discussões e as análises dos porquês, mas sem esquecer do que já é ciência exata e que não existe dúvida, que é esse aumento da criminalidade. Isso os números estão mostrando, e a sensação de insegurança que a população está vivendo na rua é enorme, é enorme. Algumas medidas elas deveriam estar sendo tomadas. A primeira crítica que a gente faz ao governo do Estado é que o governo do Estado ele tem que se portar como governo do Estado. O governador Sérgio Cabral e o secretário Beltrame, eles não são prefeitos da cidade do Rio e secretário de segurança do Rio, ou no máximo da região ali. Não é, Pedro. Na realidade, eles são responsáveis pela segurança no estado do Rio de Janeiro. E a região, Macaé região, não está recebendo atenção devida. Aqui nós temos, é importante esses números para que a população entenda como que a gente está esquecido e relegado não é nem a segundo plano, não, a terceira, quarto plano. Na Zona Sul, Pedro, no Leblon, tem, para cada 100 habitantes, tem um policial. Essa é a média. Em São Gonçalo, já é uma situação muito grave, porque São Gonçalo, para cada 1.800 habitantes, tem um policial. Você chega aqui para Macaé região, você tem
um policial para cada 2.800. Então você já vê que o olhar para cá é um olhar de vamos deixar a região norte, vamos deixar... Se não fosse o mesmo 100 para 1 do Rio, lá da Zona Sul, mas que um 500 para 1, vamos alguma coisa que fosse factível, né, com a realidade. Nós estamos esquecidos. Nós estamos esquecidos pelo governo do Estado no que tange a segurança pública. E os números se apresentam e parece que nada acontece. Essa é a primeira crítica. A segunda crítica é a seguinte: nós temos no município, o município ele não é responsável pela política de segurança pública. Agora, as autoridades municipais, principalmente o chefe do Poder Executivo, ele tem que se colocar de forma a pressionar esse governo do Estado a atuar, a pressionar esse governo do Estado a tomar algumas providências. Essa é a primeira crítica que eu faço à Prefeitura Municipal de Macaé, porque eu não vi ao longo de 2013 nenhuma ação firme, dura, de cobrança que deva ser feita ao governo do Estado. Porque tem que se fazer, Pedro. Eu, na Câmara, eu propus a criação de uma comissão de vereadores para que agendasse uma reunião com o secretário de Segurança para a gente cobrar. E já estava me articulando junto a outras câmaras da região para que não fosse só a Câmara de Macaé. Infelizmente, a ideia, por inúmeros fatores, não colocaram a ideia para frente, mas tem que haver uma cobrança. Essa é uma questão. A terceira questão, Pedro, é o seguinte: não podemos admitir que a nossa prefeitura abra mão de utilizar o PROEIS, bem lembrado por você. O porquê? O que é para a população que não conhece o que é o PROEIS? O PROEIS é a tentativa de fazer com que aquele policial, ele trabalhou um dia, que nos outros dias de folga que ele tem, que ele permaneça alguns dias dessa folga na rua. É uma forma de quase que institucionalizou o bico. Então, a prefeitura ela passa a ter, através do PROEIS, o poder de chegar e falar: aqui, vem cá, eu vou pagar a você, você vai ganhar, além do teu salário na Polícia Militar, esse salário aqui da prefeitura, para você ficar mais alguns dias na rua. Você, de certa forma, não aumentou o número de homens, mas aumentou, de certa forma, o efetivo na rua, fazendo com que aquela pessoa permaneça. E não vem sendo usado o instrumento. Não vem sendo usado o instrumento. Então, a gente perde mais uma arma no combate à insegurança que a gente está vivendo. A questão da Guarda Municipal. A Guarda, ela não tem o papel também constitucional de fazer segurança pública. Ela zela pelo patrimônio público. Mas a presença do guarda na rua, ela facilita por demais o trabalho da PM e da população uma sensação de segurança. Como seria importante, Pedro, a gente ver uma guarda equipada, com sua vestimenta adequada, com carros. Igor, eu vou até citar para você, recentemente acho que o governo do estado doou 2 automóveis para a Guarda Municipal aqui, que são 2 Blazers que elas ficam usando, que até parece da PM. Aí eu percebi, em alguns bairros, que a bandidagem fica assustada. Eu conheço todo mundo, convivo com todo mundo, falo com todos, e percebi que a bandidagem se assusta quando chega esse carro, ou seja, da Guarda Municipal. Só dela estar fazendo a ronda, ter esses 2, imagina se tivesse mais uma meia dúzia de veículos, junto com esses 2, já faria realmente aquela sensação de segurança, aquele cinturão de segurança. Como eu tive com o comandante Ramiro, tive com ele na confraternização que ele fez no Kansas e tal, a gente se encontrou, fiz até uma entrevista com ele, que o pessoal assistiu no Macaé em Foco, e ele falou que é importante a Guarda Municipal transitando nas ruas transversais, nas de menor acesso, porque isso, o que acontece? A polícia pode ficar em volta, e a Guarda se comunica com a Polícia Militar e assim efetiva uma prisão, como já chegou a funcionar em Macaé num determinado período. Então, realmente, essa parceria da Guarda do município, fortalecida, lógico, com a PM, seria maravilhosa, seria uma coisa que daria realmente uma consistência, e como a gente viu também ali no calçadão, a PM colocou, né, durante o período de Natal, colocou um container, e já deu resultado, que não foi aquele festival de assalto que normalmente é no fim do ano. Então, essa parceria PM, GM, eu acho que seria excelente.
Pois é. Fortalecida. Pois é. Aí você tem hoje uma guarda sem condição. Você vê o guarda sem instrumento de trabalho, você vê um guarda com a moral baixa, porque a corporação não está se sentindo prestigiada e com os instrumentos de trabalho adequados para fazer esse trabalho. Então você pega, aí é o caminho para o caos. Você pega o governo do Estado que não olha para cá. Você pega toda essa migração, essa interiorização de violência com essa discussão de UPP e qual o impacto disso para a região. Você tem um abandono do PROEIS, você tem uma guarda enfraquecida. A população está convivendo com medo. E nós, enquanto homens públicos, a gente não pode deixar de cumprir com a nossa parte. Na Câmara, Pedro, eu vou continuar batendo nessa tecla, de tentar organizar um grupo de todas as câmaras da região, que cada um tire as suas comissões para pedir uma audiência em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública para cobrar, porque é preciso cobrança, é preciso postura, é preciso firmeza, porque nós temos os nossos direitos, fazemos parte do Estado do Rio de Janeiro e queremos ser tratados por essa política de segurança de forma estadual e não com esse olhar municipal só ali para a capital, visando Copa do Mundo, visando Olimpíada e esquecendo todo o resto. Isso a gente não pode admitir de maneira nenhuma. Bom, correto, Igor. Eu vou fazer até uma lembrança para poder encerrar o programa. O vereador George Jardim falou por 2 vezes na Câmara sobre a questão da violência na nossa região serrana também. Porque a gente esquece que Macaé também não é só aqui o centro, não. Tem o Lagomar Gigante, Parque Aeroporto, e você tem Glicério, Córrego do Ouro, você tem tudo, você tem o Sana, e tem acontecido assassinato. A gente não consegue proteger as nossas próprias belezas que temos lá, a gente não consegue fazer o turista se sentir bem lá, porque realmente a sensação de insegurança é muito grande. Você hoje é assaltado dentro da sua casa e lá você tem, quando muito, são 2 policiais, que um intercala com o outro, e mal equipado e difícil. Lá realmente, se tivesse, eu já vi a guarda ambiental fazer serviço de polícia lá pela vontade dos próprios guardas, mas porque se não tivesse, a PM não dá conta, a guarda não dá conta, é muito difícil, é muito triste. E Pedro, só para a gente lembrar o que você já disse aí anteriormente, a PM, quando a gente fala de segurança, a PM trata de Macaé, de Rio das Ostras, de Casimiro, de Conceição, de Carapebus. Então, é muito difícil realizar esse trabalho sem a devida atenção. Eu fiz uma fala, a polícia técnica também, o IML, que é o que faz, o que tem que ir lá fazer a perícia quando acontece algum delito. Pedro, eles não têm carro. Eles têm que pedir carona ou a polícia militar, ou eles têm que pedir carona à autopista Fluminense quando é algum acidente, enfim, sem condição de trabalho. Então, é exatamente contra isso que a gente vai continuar se posicionando e cobrando das autoridades as medidas cabíveis. Bom, correto, vereador. Lembrando a vocês, www.igorsardinha.com.br, macaemfoco@hotmail.com. Até breve.